né, parabenizar os jogadores, todos que entraram. Ele já parabenizou a torcida, só que aí o bug que deu na TV Dragão deu uma atrapalhada nisso. Ou um bug que tem aqui no meu computador, vai saber. Cumprido, às vezes entre momentos mais difíceis, tem o cumprido que a gente pede. Então, esse é o fruto de um trabalho coletivo da direção também. Enfrentamos um adversário muito difícil. Antes dele tecer loas elogiosas ao Figueirense, uma coisa é bom se destacar logo nessa primeira parte da pergunta. Vinícius falou que o time entende o que ele quer, se dedica ao que ele quer. Isso é fundamental para um time de futebol. E isso é o segredo do eutropismo dar tanto tão certo. Os jogadores entendem o que ele quer em campo, se dedicam para isso e a coisa funciona. Vamos aqui ver o que ele tem a falar. Qualificado, jogadores experientes de disputa num campeonato, né, com um nível muito alto também, mas a gente vai ali dando um passinho a mais. Eu sempre falo, nós temos corda para esticar, nós temos sarrafo para aumentar. Vários jogadores desse elenco nosso já disputaram um campeonato Série A, outro Série B e tem experiência. Então, o que a gente está provando, né, com muita humildade e muito respeito aos adversários, né, é sempre a partir do momento que você é exigido, você dá um passinho a mais. Que frase perfeita. Nós temos sarrafo para aumentar, nós temos corda para esticar, um passinho de cada vez, e é isso. A cada jogo a gente aumenta esse sarrafo, a gente melhora, a gente tem uma exigência maior, os olhos mais holofotes jogados sobre a gente, e o time precisa responder bem quanto a isso. Eutrópio está com esse time na mão e o eutropismo está melhor do que nunca. Vamos que vamos. Ô Vinícius, fala um pouco aí da disciplina tática da sua equipe. Também é um dos pontos fortes, né? Eu aprendi com o meu mestre Parreira, né? Quando você não tem a melhor das melhores equipes, né? A nossa equipe é uma boa equipe, mas não é a melhor das melhores e está muito longe de ser o maior investimento da Série C. Talvez a gente seja entre os 4 últimos investimentos da Série C. Isso não caracteriza que a gente não tenha qualidade, mas uma coisa que eu aprendi muito com o Parreira é, Vinícius, organize, padronize e os resultados eles vão surgindo pouco a pouco, e é isso que tem acontecendo, né? O próprio meio tempo criamos oportunidades dentro daquilo, da nossa organização ofensiva, fazendo variações de saída de 3, saída com 4, às vezes o Bruno pelo lado, para que a gente possa sempre estar próximo ao gol. Mais uma vez, ele falando que nós não somos os melhores, temos qualidade para tentar dar uma passadinha de pano, mas assim, mais uma vez, ele desfazendo da sua equipe. Essa é a minha polêmica. Tem que ter polêmica para dar sorte. Então, ele não acredita nesses jogadores, mas jogadores, nós acreditamos em vocês. Não é o orçamento que dita a qualidade do time. No nosso coração, vocês são os melhores. E estão provando isso dentro de campo. Não ouça o Eutrópio, pelo menos nisso. Todo o resto vocês escutam. Mas não esqueça, não somos os melhores dos melhores. Somos os melhores, sim. Estamos jogando para isso. Não estamos nem sofrendo gol direito nessa Série C. Vocês são o melhor time dessa Série C. Não desacreditem. Esqueça o que o Eutrópio fala, porque ele é um bobão. Agora vamos falando sério, sobre os ensinamentos de Parreira. Ele fala que padrão, tem que padronizar. Acho que isso é fundamental para padronizar. Porque quando tem um padrão, mesmo que o time não seja de uma excelência, de um primor técnico, ele consegue, entendendo o que tem que fazer, ele faz o seu trabalho bem feito. Ele não precisa improvisar, ele precisa toda hora ter uma informação nova para assimilar. Então, por isso que o padrão é tão fundamental. Eu, por exemplo, eu trabalho na área de TI, padrões são fundamentais por isso, para a gente não ter que toda hora estar cada um fazendo o trabalho de um jeito, porque se cada um fizer um código do melhor jeito que lhe prover, quando for juntar tudo isso vai ficar uma bagunça, e quando alguém precisar dar manutenção, vai ficar uma bagunça. Então, o padrão agora no futebol é importante justamente para o jogador que entrar, saber o que precisa ser feito e o que não deve ser feito. Perfeito essa parte aí de Vinícius Eutrópio.
Eu imaginei Parreira falando isso naquela tranquilidade dele. Boa, Lucas. Sigamos aqui. Ô, Vinícius, mais de 40 anos de profissão, eu tenho dito sempre o seguinte: quando, como você bem frisou, se não tem um time altamente técnico, o treinador tem que saber justamente fazer com que aquele jogador, aquele elenco, se adapte rapidamente àquilo que você trabalha nos treinamentos para colocar em prática nos jogos. E é isso que você tem feito no Confiança. No Brasil a gente tem que criar isso. Eu dou muito o exemplo da Chapecoense 2015, né? Série A, passamos 25 rodadas entre os 8 primeiros, com todos os jogadores que não vinham jogando no último ano. Nenhum jogador jogou no último ano, né? E nós conseguimos, Figueirense e vários outros. No futebol brasileiro, nós temos muitos talentos, né? A gente tem que saber explorar o melhor deles. E uma coisa importante, que eu fui jogador, eu sei, o jogador ele tem que ter a confiança. Tendo confiança, o desempenho dele é melhor. Parece que o áudio já sincronizou de novo. É isso, né? Quando ele fala sobre o jogador saber o que tem que fazer, entender o seu primor técnico, eu brinquei na última resposta, mas realmente, às vezes, o melhor time não é o time que reúne os melhores jogadores, é o time que se junto reúne as melhores, a melhor forma de jogar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora da Série A. Para mim, o melhor time da Série A é o Fluminense, mas se a gente for olhar 1 a 1, não tem os melhores jogadores. Tem alguns dos melhores jogadores. Cano, com certeza. Talvez o goleiro Fábio é um dos melhores jogadores. Marcelo. Mas se a gente for olhar os 11 titulares e ainda os reservas, a gente vai ter elencos superiores. Como Palmeiras, como Atlético Mineiro, como Flamengo. Só falando assim de orelhada. O próprio São Paulo, que não está bem, se equivale talvez em talentos individuais com o Fluminense, o Corinthians, mas o jeito de jogar, a mão do técnico faz com que o Fluminense tenha o melhor futebol da Série A. Esqueci do Botafogo, líder, idem. Então, temos que levar isso em conta também. Então, o time pode ter seus defeitos, suas limitações, mas o fato do time ter confiança, como ele falou, e o fato do time saber o que fazer, ser bem treinado, é importante demais. Bela resposta de Eutrop, belo trabalho de Eutrop. Sigamos. Agora um detalhe com relação aos 3 jogos que o Confiança realizou até o momento. 3 vitórias. Teve algum que deu um trabalho maior dentro dessa linha de pensamento, não só da comissão técnica ou jogadores proletários? Sem dúvida, a nossa estreia contra o CSA, né? É uma equipe muito qualificada, uma equipe que... Olha, já lá, ele falando bem de CSA de novo. Vinha de um momento, são 2 momentos, né? Eles vinham de um momento muito bom, ganhando do Inter, e a gente vinha de um momento de frustração com o não ganho do título, né? Então a gente teve que fazer um trabalho... Não ganho não, a perda do título, não vem com essa história não. Muito grande com esses jogadores mentalmente, e estrear fora de casa. Então, foi um trabalho ali, mas ali eu acho que foi a prova também do grupo, prova do que a gente vem fazendo. Eu digo para eles e disse hoje, nada vai acontecer por acaso. Isso não é fruto de hoje, não foi ontem que eu dei um treino e falei, vamos fazer isso. Isso é o fruto do trabalho diário, né? Os resultados, na verdade, têm mostrado um equilíbrio desde que eu cheguei até hoje, tem mostrado um equilíbrio de aproveitamentos, de partidas. Hoje, por exemplo, o Paulo não foi nem uma defesa. Então, isso prova que a gente está sendo organizado, não tomamos, eu creio que nenhum cartão, né? Então a organização é fundamental nesse processo também. Boa resposta, apesar da minha brincadeira ali em relação a CSA, mas realmente, o primeiro jogo a gente vinha de uma derrota no estadual, muitas incertezas, mudanças no time, inclusive com a saída e chegada de jogadores, e aí aquele jogo com certeza foi ruim. Esse jogo foi o melhor. Esse jogo a gente praticamente não sofreu, não tivemos amarelos, o Janesini não precisou fazer nenhuma grande defesa, bom demais, boa resposta, e que assim seja, que o time vá, claro que você nunca melhora infinitamente, chega um momento de platô, um momento que cai, outro que volta a subir, mas não pode oscilar muito para baixo, oscilações virão, derrotas virão, mas o importante é o time seguir competitivo. Sigamos. Bom, Vinícius, a importância é muito grande vencer as 3 primeiras partidas do campeonato
pegar agora 2 partidas dificílimas fora de casa, mas a confiança chegando com o moral elevado. É justamente, ter aquela gordura para queimar. Nós falamos isso com os jogadores e batemos durante a semana. É diferente você, como eu assumi aqui, penúltimo colocado, 107 anos do ABC, 17 mil pessoas, né? Como que você vai obter o respeito deles? Aquele momento foi um momento difícil, que eu tinha que dar muita moral para os jogadores. Agora, os resultados surgindo, você é visto de outra forma, o próprio adversário que vai jogar mesmo dentro de casa, ele já te respeita de outra forma, e obviamente até a nossa estratégia de jogo, e eu quero dizer estratégia não é defensiva não, até a postura da gente também sair para essas 2 partidas é diferente, né, do que se nós não tivéssemos ponto nenhum. Bela resposta também. Mostrando a importância também de ter um técnico experiente. A gente gosta do frescor da juventude, mas muita gente fala que um técnico experiente já não presta, tem essas coisas. Então ele chega em uma situação ano passado de pegar o ABC líder, com um frasqueirão cheio, e a gente tem que pontuar, seja Deus como, sabe-se lá Deus como, e conseguimos. E agora é outra situação. A gente vai pegar um São Bernardo também líder, o estádio longe de estar cheio, só que hoje a gente já tem um time mais encorpado, um time que já entende melhor a filosofia do trabalho de Eutrópio, um time com melhores peças em relação ao ano passado. Então, como o ano passado a gente conseguiu um empate lá na Frasqueira e quase vencemos aquele jogo, porque fomos melhores em alguns recortes, por que não podemos vencer o São Bernardo? Vamos ter esperança, vamos ter fé no processo que está acontecendo. Sigamos com a coletiva. Você, inclusive, fazia uma análise antes do jogo, durante a semana, sobre o adversário. O adversário esse que você já teve a oportunidade, inclusive, de ser treinador. Né? E como ele viria, de que forma ele poderia aparecer no estádio Arena Baixão. Parece que foi dentro de tudo aquilo que você imaginava. Foi basicamente sim, né? Basicamente sim. A gente tem tido isso. Eu tenho uma equipe de analistas, tenho o Felipe Sampaio, né? Que é um nível para mim top no Brasil. Óbvio, a minha experiência também. Tem a ajuda dos jogadores. Quando a gente passa o vídeo, vai para campo, acha soluções. Nesse último jogo agora, esse que a gente está falando, eu dei 2 soluções, 2 jogadores em soluções diferentes. Falaram, professor, não é melhor a gente fazer assim? Eu falei, é melhor, óbvio que é. É um conjunto aqui, é uma equipe que a gente trabalha e isso favorece também. Então, dentro desse processo de observação, de análise e de prevenção, né, do adversário, eu acredito que esse jogo nós até tivemos essa facilidade defensiva em virtude disso. E, mais uma vez, a sinergia de Eutrópio com os jogadores, com sua comissão técnica, que está trazendo esses resultados. Né? Ele propõe soluções, sua comissão propõe soluções, os jogadores propõem solução. Então, isso é um belo trabalho, não à toa o resultado está chegando. Vamos tentar ser mais breve nos comentários. Vinícius, já conhece realmente alguma coisa do São Bernardo ou vai aproveitar a semana para analisar? A gente conhece do Campeonato Paulista, é uma equipe que manteve a sua base, uma equipe com poder financeiro, um grupo, né, que detém o São Bernardo Grande, para mim é o maior candidato ao acesso. Talvez eles tenham uma folha salarial ali de 8 vezes o nosso, mas isso não quer dizer que a gente não possa ganhar, pelo contrário, né? Então a gente conhece sim, só que agora nós vamos estudar os detalhes durante a semana. Amanhã, com certeza, eu já estou na frente do vídeo, a minha equipe também, para que a gente possa sair de lá com um bom resultado. Boa, Eutrópio. Vai trabalhar, olhar, e eles são ricos, mas a gente é brabo, a gente é mal. Vamos lá e vamos ganhar. Não podemos sair do estádio 1º de maio sem pelo menos um ponto. Sigamos. Vinícius, só deixar na coletiva do jogo, a capital sergipana. Isso não traz uma certa preocupação, como, por exemplo, o que ocorreu com o Figueirense, né, que teve o gol cancelado e teve aí um traço e a quebra na programação. Então, um dos pontos, a gente dá atenção a tudo, mas um dos pontos que a gente dá mais atenção também é a logística. Eu não sei o que houve com o Figueirense para falar que foi perda do avião, entendeu? Eu não sei. Eu não posso falar que foi isso que aconteceu. Mas a gente, pela experiência daqui, é um voo direto para São Paulo. Né? Então a gente treina de manhã, é um voo direto, às 3 horas da tarde a gente está lá. Por quê? Pelo regulamento da CBF, depois que está tudo normatizado, junto com a empresa
que detém os direitos das passagens, se porventura um voo atrasar ou alguma coisa atrasar e que a gente chegue 24 horas depois, menos de 24 horas, a própria CBF e nós temos o direito de mudar. Então, por isso que eu digo que eu não sei se foi entendeu? Do Figueirense aconteceu isso ou não, né? Então, tá tudo programado. Se acontecer uma chuva, alguma coisa assim, e nós chegarmos lá, o jogo é 4, por exemplo, se chegarmos lá às 6 da tarde com erro de companhia, a gente tem o direito de passar essa partida para um dia depois. O Trop explicando um pouquinho da logística da CBF, como é que funciona. E é isso, cara. Se tem um setor que funciona muito bem e que é muito bem elogiado, é o setor de logística do Confiança, gerenciado, salvo engano, pelo Clay Sá, e que esse tipo de coisa nunca acontece. Você nunca vê o Confiança com problema de atraso. Teve esse problema até no jogo do ABC, mas por conta de questões aéreas mesmo, questão de cartão, enfim. Essa organização Confiança nunca erra. Então não temos que nos preocupar com isso. Maneiras de analisar, por exemplo, o porquê Alan Graffiti sempre substitui o William Santana. Previsível, será que não ficaria isso aí, até mesmo para o adversário que poderia acompanhar essa situação? Ó, a resposta aí que todo mundo quer. Os resultados estão aparecendo, né? Pode ficar previsível, a gente tem que ser coerente. Hoje eu tenho 3 jogadores extremos. O Cezinha, que é um bom velocista, jogou num time que ficava mais recuado e atacava espaço, e ainda tem dificuldade, deficiência de marcação. Temos o Riquelme, que é um garoto de sub-20, né? Foi muito bem lançado no Cruzeiro, então, e veio também de uma certa inatividade. A gente está passando o vídeo, mostrando tudo, adquirindo. Né? E temos o Graffiti, o único remanescente que ficou na reserva, que é um cara que baixa as linhas, marca bem, marca a bola parada, então ele sabe todo o processo que a gente tem, já jogou assim na Chapecoense, então um cara de poder físico bom. No jogo passado ele entrou bem, nesse jogo ele entrou bem de novo, né? Eu peço até que as pessoas esqueçam algum tipo de vaidade e rivalidade e olhem para o nosso time, porque isso incomoda um pouco os jogadores, outros jogadores, não sou eu. Então, se você pegar, o Parreira sempre fala, passa a partida, enxuga e vê o que sobrou. Então, ele pegou, suponhamos, 15 vezes na bola, ele errou talvez 2 lances, jogadores que ele estava exprimido, mas ele fez boas transições. Então, moçada, a gente sabe o que tem na mão, né? Nós não temos o maior dos maiores times, é o que a gente está acabando de falar, nós estamos tirando e temos que tirar o melhor dos jogadores para que a gente possa junto caminhar. Eu tenho que usar todos os jogadores e vou usar dentro do que eu puder. Acerto. Boa resposta, cara. Boa resposta a respeito de Graffiti, né? Ele explicou o processo, ou seja, Mateuzinho e Diego Cardoso esqueçam, ele conta ali com Cezinha e Riquelmo, e os dois não conseguem entender o que ele quer. Cezinha porque vinha de outra realidade de futebol, e Riquelmo ainda é muito jovem, então é isso. Essa é a explicação dele para deixar Graffiti. E vamos acreditar aí no trabalho e no processo de Eutrópio. Como ele falou, o resultado está chegando, então vamos aqui acreditar. A gente, mais uma vez, né, levantou algumas informações. São 26 jogos, 17 vitórias e 9 pelo placar apertado de 1-0. E aí eu ouvi você falando, né, que a sua escola, o seu professor, digamos assim, foi o Parreira. O Parreira também gostava desse placar apertado, o Carille, o Tite. Eu queria que você falasse quanto é bom vencer por 1-0, 6-0, 1-0 é goleada. Na verdade, o placar ele é a construção de tudo. Quando eu cheguei aqui, o time tinha duas vitórias apenas. E tinha sofrido uma derrota de 3. Então, olha como é muito melhor primeiro sair ganhando. Né? Então é aquilo, eu sempre digo, facilitar as coisas, nós estamos facilitando as coisas, nós transformamos um momento ruim de insegurança com 60% de chance do time ser rebaixado, que quase ninguém acreditava, porque o time só tinha ganho 2, e às vezes a gente reclama que nós temos 9 vitórias de 1-0, né, com essa estabilidade, sendo que o Paulo hoje não fez nenhuma defesa, então tá de ótimo tamanho. Não foi reclamação, não. Isso foi uma constatação. Boa.
boto na resposta. Hoje o Eutrópio tá feliz, tá sorrindo, com paciência para atender todo mundo. E é isso, cara. Acho que ele queria ganhar demais? Queria. Talvez não consiga, pelo jeito de jogar, pela qualidade do time. O que importa é o time ter um padrão tático, obedecer esse padrão e a vitória vir chegar. Não adianta. Hoje a gente tem 3 vitórias em 3 rodadas. A gente conseguiu nossa terceira vitória, sabe-se lá Deus em que rodada. Enfim, estou eutropizado. E sigamos. O professor, eu queria que você falasse, fizesse projetasse, né? Esse próximo jogo provavelmente vai ser o jogo dos líderes fora de casa, são 2 jogos fora de casa. Quanto pode ser importante esse jogo contra o líder do campeonato? Em primeiro lugar, foi importantíssimo obter todos os pontos em casa, né, os 9 disputados, aliás, para que a gente pudesse fazer uma projeção também dos adversários. São 2 adversários fortíssimos, mas isso nos credencia, isso nos fortalece, né, não só o meu trabalho, mas o trabalho dos jogadores e o clube, o Confiança, para esses 2 jogos difíceis que a gente vai ter. Então, importantíssimo esses 9 pontos, essa gordura que a gente tem, a gente vai com maior humildade, com maior respeito, mas sabendo que a gente tem coisa ainda melhor para fazer. Perfeito, né? E com humildade, sabendo o que pode fazer, o que tem condições de fazer, e assim a gente volta com 3 pontos lá de São Bernardo, se Deus quiser. Obrigado. Valeu. Porque, sabe o quê? Porque teve um dia que eu fui Agora acabou. E esse foi o react da entrevista de William Santana e de Vinícius Eutrópio.